polícia dá detalhes do caso da bebê que foi encontrada em caixa de papelão em frente a uma UBS em Sorocaba. Nicole Bonetti, você está aí na coletiva. Houve uma reviravolta nesse caso? Quais são os detalhes? Bom dia. Exatamente, Barazal. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Só para que a gente relembre o caso, antes de trazermos as atualizações sobre ele, foi no início deste mês, no dia 3 de abril. Essa criança, ela foi encontrada e levada para a Unidade Básica de Saúde, a da Zona Norte. E de acordo com a nota da Prefeitura divulgada naquele dia, a criança, então uma recém-nascida, uma menina, teria sido levada por uma pessoa em situação de rua. Um homem que disse que ouviu a bebê chorar e a levou, então, para receber atendimento médico nessa unidade dentro de uma caixa de papelão. E esse caso gerou muita comoção, inclusive, das pessoas. Nós falamos aqui nos nossos telejornais sobre esse caso e a polícia, desde então, estaria procurando informações sobre essa mãe. Agora, faltando poucos dias aí para um mês desse caso, a polícia, então, convocou a imprensa para, então, dar atualizações sobre esse caso e também pedir a ajuda da sociedade para conseguir as informações que faltam nessa história, Barazal. Isso porque, como você disse, houve sim uma reviravolta e ela se trata principalmente dessa versão que ela foi dada inicialmente sobre esse homem que teria encontrado essa bebê, sobre como ele teria encontrado ela e como tudo teria acontecido. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essa investigação e sobre tudo o que foi apurado é o delegado responsável pelo caso e também pelo 8º Distrito Policial, Dr. Acácio Leite. Doutor, bom dia. Nos explique, então, as divergências que a polícia encontrou nessa versão inicial do que foi dito por esse homem que apresentou essa bebê na unidade. Bom dia, Barazal. Na verdade, começa para a questão da caixa, né? Ele fala que encontrou numa caixa de papelão, essa caixa não existe. Ninguém localizou a caixa, ninguém viu. Ele fala que essa caixa estaria numa determinada rua. Nós tivemos várias horas de imagem de câmeras, não de uma câmera só, de outras câmeras dessa rua. Ele não passa por essa rua. E, talvez a informação mais contundente é que ele chega ao UBS estando a criança num carrinho de bebê. Então, ele contou com o apoio de uma mulher. Ele disse que ele estava andando pela rua com a criança, pediu uma mulher que estava levando seu filho no carrinho até o UBS, e essa mulher teria tirado seu próprio filho do carrinho e colocado a criança no carrinho, né? É uma história minimamente mirabolante, né? Uma história fantasiosa, ao nosso ver. Só que ele foi interrogado, ele insiste nessa versão de que achou a criança na caixa de papelão. Para que nossos telespectadores saibam, eu coloquei ele para assistir as imagens, então ele não se vê na imagem, mas ele insiste que achou a criança naquela rua. Então, a ideia é que a gente possa estar passando isso para a população, esclarecendo toda a situação e, como você disse, pedindo ajuda da comunidade. E, doutor, sobre essa mulher com esse carrinho, primeiro a polícia pensou que ele pudesse estar inventando alguma coisa do tipo, mas essa mulher ela realmente foi vista, não é isso? Sim. Funcionários da UBS, usuários, né? População que estava ali para ser atendido, chegaram a ter contato visual com essa mulher, só que durante a confusão, não é todo dia que chega um recém-nascido abandonado na UBS, né? Então, gerou uma comoção, gerou ali uma certa confusão com os próprios funcionários e, aproveitando-se dessa confusão, essa mulher se evadiu lá do local. Então, ela foi vista rapidamente por algumas pessoas, mas quando acalmou a situação, quando o pessoal foi até tentar buscar informações com ela, não estava mais lá. Outra questão importantíssima que eu quero colocar também é que, diferentemente do que possa se pensar, né, de um recém-nascido que, enfim, uma mulher teria parido e entregue para alguém, morador de rua, coisa assim. É que não, essa criança chegou na UBS minimamente cuidada, ela foi banhada, ela foi limpa, ela não tinha aquela substância branca que todo recém-nascido tem assim que nasce. Ela estava vestida e alimentada, né, o cordão umbilical cortado de forma correta. Então, a gente subentende o quê? Né? Que essa criança foi minimamente cuidada. Nasceu pelas mãos de quem tem um mínimo de conhecimento na área de saúde, na área de parto, né? E recebeu alimentação, recebeu leite materno, com certeza. Foi vestida, foi banhada e assim foi entregue na UBS. Então, essas informações é que a gente entende que alguma coisa aconteceu e nós precisamos chegar no que aconteceu. É por isso que, nesse momento, a gente pede a ajuda da comunidade com informações para que compartilhe com a polícia. Então, só para que as pessoas entendam, agora a polícia se vê numa situação que não consegue avançar a ponto da testemunha, porque a pessoa já deu depoimento, ou seja, esse homem, ele já deu o depoimento dele, por mais que seja divergente, ele continua insistindo nesse ponto e não existem novas informações. Então, é por isso que vocês estão pedindo ajuda, é isso?
Exato, perfeito. Na verdade, ele foi ouvido várias vezes e todas as vezes que ele vem à delegacia para ser ouvido, ele insiste nessa versão. De que ele é um cidadão, eu quero até deixar claro aqui, né? Ele não é um morador de rua, ele tem residência fixa, ele vive de benefícios do governo, mas recolhe reciclados para complementar a renda, e ele disse que estava nesse trabalho de recolher reciclado e teria encontrado a criança numa caixa de papelão. Né? Não existe caixa de papelão, ele não é morador de rua, a criança chegou minimamente cuidada, só que a gente insiste com a comunidade do quê? É inadmissível a população não se indignar, a sociedade não se indignar com uma situação dessa, e com base nisso a gente pede sim, é que alguém que tenha informação, ainda que mínima, olha, viu uma mulher que de repente estava gestante, não está mais, esse cidadão eu conheço, o rosto dele está em todas as redes sociais, para quem queira saber, e compartilhe informação, né? A informação, para nós é muito importante, vai ser preservado com certeza quem nos passar essa informação e vai ser trabalhada com muito afinco nessa informação que chegar até nós. Doutor, existe uma hipótese dessa criança ter uma ligação sanguínea com esse homem, dele ser um parente, um pai, de repente, desse bebê? Nada está descartado, né? Nada está descartado, mas emocional com certeza, porque além do momento que o estado emocional que ele estava quando ele levou a criança lá, é uma nota que chamou muita atenção da gente, é que ele voltou 2 vezes lá na UBS para saber do estado de saúde da criança. Ora, se ele fosse uma simples pessoa que pegou, abandonou essa criança lá, ele não queria exatamente não ter mais nenhum contato. Mas não, ele voltou, perguntou às funcionárias, é lógico, existe todo um sigilo em cima disso, a criança está acolhida, hoje ela se encontra em Alta América, ela está numa família acolhedora, e com certeza ele não vai ter nenhum contato, desde que não haja, né, futuramente uma surpresa aí de repente ele poder ser até o pai da criança, como você disse. Doutor Barazal está me chamando aqui. Pode falar, Barazal, te escuto. Cumprimente aí, Nicole. O doutor Acácio Leite, delegado classe A. É um cara que sabe tudo de polícia. O caso está em boas mãos. Mas é o seguinte, se esse rapaz não é morador de rua, ele deve ter uma residência. Então, a gente precisa pedir para que os vizinhos possam dar depoimentos na delegacia. Confirma isso com o Acácio, se seria possível isso. Alguém deve saber onde esse cara mora, onde ele morava. E aí, os vizinhos, de repente, podem dar uma pista ou não. Nicole, confirma com o Acácio, por gentileza. Vou confirmar com o doutor aqui. Doutor Barazal, está cumprimentando o senhor, primeiramente, dizendo que o caso está em ótimas mãos. E perguntando sobre os vizinhos, já que esse homem ele não é um morador de rua, ele tem uma residência fixa. Quem são os vizinhos, se eles já foram ouvidos e se eles podem colaborar nessa investigação? Com certeza pode. Fizemos um primeiro contato, né? Ele, como eu disse, ele mora muito próximo, ele é da UBS. E o vizinho imediato dele é um estabelecimento comercial. Então, isso tornou um pouco difícil o nosso trabalho. Mas, sim, se pessoas que moram ali próximo, quem quiser colaborar com a polícia, nós estamos à disposição, seja através dos canais de denúncia, seja de forma pessoal, via a delegacia, entrar em contato conosco, nós vamos até a pessoa, porque, repito, é inadmissível uma sociedade se acomodar com essa situação e a polícia quer e precisa dessa informação, com certeza. E chama atenção porque até agora, quase um mês depois do caso, né, doutor, nenhuma denúncia foi recebida. Nenhuma, né? Zero. Nenhuma informação, ainda que mínima, né? Vamos lembrar que essa mulher, se ela tivesse passado por algum órgão de saúde, com certeza a polícia seria acionada, porque não é comum chegar numa unidade de saúde uma mulher recém-parida sem o seu nenê. Então, isso também não aconteceu, né? O que nos leva a crer, inclusive, que pode não ser daqui. Quando eu digo daqui, é daqui da nossa localidade, da nossa região. De repente, outro bairro da cidade mais distante, até mesmo outro município, por que não? Então, é com isso que a gente quer contar agora, com essas informações, para a gente poder esclarecer esse caso finalmente. Doutor, se nenhuma informação for recebida, a polícia tem outras formas de atuar. Esse homem, ele passa a ser investigado também, mas e essa mulher que estava com esse carrinho, ela também é um dos focos da polícia, né? Sim, nós pensamos, inclusive, futuramente, se nenhuma informação chegar, com base nas pessoas que tiveram contato visual com ela, elaborar um retrato falado para a gente saber, tentar elaborar, esclarecer quem é essa mulher. Essa sim, muito importante de ser trazida aos autos para ser ouvida. Mais um ponto aí, então, Barazal, a se deixar claro aqui que essa mulher, se ela está nos assistindo, para que ela se apresente para a polícia para dar esse depoimento que é primordial nessa investigação que agora continua com a polícia pedindo aí esse apelo da sociedade. Obrigado, Nicole. Obrigado ao doutor Acácio, certamente um
um exame de DNA na criança poderá, talvez, comprovando com o exame de DNA do suspeito aí, poderá ver se ele tem algum tipo de parentesco, se é o pai da criança, né? Bom, ou irmão, sei lá, enfim, algum familiar. Bom, é o seguinte, Nicole, obrigado. O caso está em boas mãos, como eu falei. A gente vai acompanhando, a criança está com o conselho tutelar e depois, eventualmente, claro, no andar deste caso, poderá ser colocada para adoção. Não é isso, Nicole? Ela já está com uma família acolhedora, inclusive, Barazal. Ela foi acompanhada aí pelo Conselho Tutelar, agora ela está nesse processo e possivelmente, como o doutor disse, ela vai sim ser colocada para adoção. Muito bem, ela passa um tempo com essa família aí temporária, não é? E depois vai ser adotada. Obrigado, Nicole, obrigado ao doutor Acácio Leite. Bom, a criança também pode voltar para a mãe, para o pai, para a avó, para o vô, para a família, enfim. Mas isso a justiça é que vai decidir.